Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com a promotora de justiça, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança, da Adolescência e da Educação, a doutora Fábia Cristina Dantas, está contando tudo aqui um pouco sobre essa atuação. E agora eu queria ouvir a palavra do Ministério Público sobre essa polêmica. Você, vez ou outra, volta, a gente debate isso, já tem recomendação sobre isso, de ter banheiro, que transgêneros, transexuais possam usar aí nas escolas banheiros de qualquer gênero aí. Nós temos uma nota técnica, eu digo nós porque é em conjunto com o CAU da Cidadania, que é a doutora Eliana, porque é uma matéria transversal que, além da educação, leva as minorias, né, trans. E na nota técnica a gente colocou que sim, o banheiro, se eu me identifico como sexo masculino, eu tenho o direito de ir ao banheiro masculino. Se eu me identifico com sexo feminino, eu vou ao banheiro do sexo feminino. Eu sei que é uma matéria bem polêmica, mas é o entendimento. Porque, inclusive, quem é contrário usa a tese do abuso. Mas aí vamos pensar, quantos abusos ocorrem comparativamente dentro de casa e comparativamente dentro de banheiros fora de casa, nas escolas. A senhora mesmo trouxe que o histórico é mais de quem é próximo. Eu não consigo entender esse argumento. Eu já pedi para as pessoas me argumentarem de outras formas, porque abuso sexual dentro do banheiro não é um argumento factível para impedir. Porque não tem uma quantidade, não tem um histórico real. E mesmo que, assim, Luiz, a gente está falando de pessoas que já passam por um sofrimento imenso. Você ser uma pessoa trans, quanto você já transcorreu, quantas barreiras você já ultrapassou. Então, assim, acho que tem um pouco de empatia das pessoas, de entenderem que eles estão ali para terem um direito mínimo de utilizar um banheiro. O Ministério Público tem acompanhado o atendimento desses casos, depois da recomendação às escolas? Foi cumprida? Já tem casos controversos e de reclamações de não atendimento? Como é que está isso? O que é que acontece? Houve uma recomendação na Promotoria de Justiça de Itabaiana. Após essa recomendação, os dois centros de apoio criaram a nota técnica, orientando os promotores. A gente orienta, e os promotores, eles têm a independência funcional de fazer ou não de acordo com o entendimento deles. E aí alguns promotores replicaram a recomendação de forma que foi passada pelos CAUs e outros entenderam que não. E é esse o papel do CAU. Considerando o que foi feito, não existiu nenhuma que tenha chegado ao meu conhecimento, nenhum caso de que tenha ocorrido algum problema em relação à utilização do banheiro da forma como foi recomendada. Ou ninguém precisou usar, ou se usou, não houve nenhuma retaliação. Sim, mas voltando, realmente é um tema realmente até muito controverso. Pais não foram reclamar e bater na porta do Ministério Público? Não, alguns. Para dizer que isso é absurdo, não pode fazer isso. Alguns. Meu filho é um menino, é uma menina, não quero que entre no banheiro deles e tal. Mas aí depende, a gente precisa quebrar muito a questão de uma sociedade que foi estruturada de uma forma a pensar. A gente tem que evoluir, tudo não evolui e eu acredito que isso é uma forma de evolução. Doutora Fábio, só voltando um pouco dessa história, ainda ficando nas escolas, mas voltando à história do bullying, porque a senhora esteve aqui muito com a gente naquela época, começaram a se registrar no Brasil e aqui, infelizmente, na Paraíba, alguns movimentos de atentado em escola, tal. Isso pacificou? A lei de ratificação do bullying ajudou para isso? Ou não? Foram outras atuações que ajudaram para isso? Ou não? Isso é um inimigo que precisa estar sempre em alerta. A gente não baixa a guarda. Não baixa a guarda. Não baixa a guarda. Não dá para descansar. Tem que estar sempre em alerta, monitorar os casos que precisam ser monitorados. A escola tem um papel primordial. A existência de uma lei que obriga que escolas tenham psicólogos e assistentes sociais, o trabalho que é feito pela equipe pedagógica da escola, e não só a escola, lembrando que é uma confluência. E esse fluxo de informação está saindo
Tá, existe o programa Saúde nas escolas, que os próprios profissionais de saúde vão à escola, é encaminhado para a saúde. Quando identifica algum caso que demanda um cuidado maior, porque a gente não tem só o ataque, tem caso de depressão, caso de ansiedade, de automutilação, e aí esses casos eles podem evoluir, considerando a situação, para um possível ataque. Então, assim, existe uma monitoração e essa monitoração ela não baixou. Não baixou a guarda. Tem casos que a imprensa que não saiu na mídia, que não estão na mídia, mas que estão acontecendo e vocês, quando eu digo vocês, Ministério Público, polícias, tal, escolas, estão resolvendo na fonte. O que a gente, na época, né, a gente criou um GT de trabalho, até também com a imprensa, para criar um protocolo. Isso, até. Para que a gente não difunda a notícia de forma a estimular. Mas não é que não haja a notícia, há a notícia. Mas não explica o fato. Mas não explica o modus operandi, até para não servir de estímulo e de imitação, porque teve muitos casos de imitação, de colocar máscara, disso, daquilo. Vai estimulando. Vai estimulando. A criança, o adolescente não está nem pensando nisso. Aí vê aquela matéria com aqueles detalhes inteiros. Então, assim, o que é que a gente pediu, assim, trabalhou com a imprensa, entrou em acordo com os órgãos da Paraíba, todos os órgãos de imprensa, falada, escrita, televisionada, a notícia ela vai ser posta. Mas ela vai ser posta sem dizer o nome da pessoa que está fazendo o fato, como ele fez, a forma que ele fez. Mas o fato, ele é noticiado. Dentro das promotorias, quando se fala de criança, adolescente e educação, há um trabalho de preocupação com a qualidade da prestação da educação? O MP tem esse olhar e tem esse trabalho, essa atuação? Sim, a gente trabalha... claro, com a questão estrutural que reflete, né, na questão da qualidade do ensino, mas a gente também trabalha com a qualidade e com as avaliações, com diagnósticos, com os dados e também de colocar no currículo coisas que não eram, que eu não estudei, você não estudou, questão antirracista, a afro-brasileira, os quilombolas, os povos ancestrais, os indígenas. Então, a gente também trabalha para que a gente tenha uma conscientização e vá quebrando, né, esses preconceitos. Então, há uma preocupação com a qualidade, a gente faz diagnósticos das escolas e trabalha também com a questão da inserção de políticas públicas voltadas contra o racismo, contra as minorias. Então, é um trabalho que é bem feito, assim, eu digo assim, que o Ministério Público, ele é o guardião de muita coisa, né? Tem uma missão muito grande a ser efetivada. Bom, tem tema demais para a gente debater, desde a questão da invasão das drogas na costa da própria juventude, nesse debate sobre maioridade penal, né? Enfim, mas, bom, o tempo aqui já vai ficando esgotado. Queria que, dentro de todos os problemas, abuso sexual, bullying, entre outros, como é que pais, de crianças, adolescentes podem bater na porta do Ministério Público, em quais casos eles podem bater, entender que é o Ministério Público sem pagar nada. Às vezes as pessoas têm até o desconhecimento assim, mas é caro, mas eu acho que é advogado. Enfim, quais são os caminhos para encontrar o Ministério Público como defensor? Em quase todas as cidades da Paraíba, nós temos as promotorias de justiça. E as promotorias de justiça estão de portas abertas para qualquer caso. Não é um caso, qualquer caso. Saúde, educação, infância, criminal. E lá a gente vê se realmente é atribuição do Ministério Público e lá nós encaminhamos ao setor adequado. Se não é a atribuição do MP, o MP encaminha ao setor adequado. Mas o Ministério Público está de portas abertas. No site do Ministério Público existe a ouvidoria. Você pode utilizar-se da ouvidoria para, até se quiser, de forma anônima, sigilosa, fazer sua denúncia, desde que
tenhamos o mínimo de provas necessárias para que a gente consiga, através da denúncia, identificar e resolver o que é que foi posto. Doutora Fábia, tempo estouradíssimo aqui, muito obrigado. Quero agradecer a sua presença aqui no Rede Verdade e parabenizar pela atuação do Ministério Público, viu? Eu que agradeço e, assim, é com muita satisfação e eu quero vir mais vezes, viu, Luiz? Porque tem muita coisa para a gente conversar. Tem muito tema ainda, bom demais. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço, obrigado pelo carinho sempre da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.